Quais são, então, as implicações de dizer que os nossos pais são imperfeitos? Vejam bem o que eu vou dizer. Se os nossos pais são imperfeitos, são falhos, certamente eles nos magoaram, certamente eles nos feriram. Porque no processo da educação, que não é fácil, muitas vezes os pais violentam os filhos. Muitas vezes os pais, até bem intencionados, marcam os filhos com uma mágoa muito grande. E como pai e mãe são sagrados, nós não podíamos brigar, reclamar ou até mesmo expressar aquela raiva que sentimos. O meio e toda a concepção que nós temos deste mandamento fez com que guardássemos dentro de nós aquela mágoa, aquela raiva não trabalhada com relação aos nossos pais. E você que é pai, que é mãe, sabe muito bem que não é fácil educar os filhos. E como erramos na educação dos filhos. Então, nós precisamos trabalhar o perdão com os nossos pais. Mesmo que eles já tenham morrido, mesmo que eles já não estejam mais com você. Porque na medida que os nossos pais se ausentam, morrem, nós passamos a conviver com eles dentro de nós. E eles precisam também do seu perdão. Não que eles precisam, você precisa perdoá-los para seguir em paz. Porque se você não trabalhar esse perdão com os seus pais, certamente isso vai atrapalhar a sua vida de uma forma dupla. Primeiro, que você vai acabar não se relacionando bem, não ficando bem, porque a figura do seu pai está também dentro de você. E no segundo momento, isso vai atrapalhar também a sua paternidade, a sua maternidade. É assim que muitos filhos, muitas vezes, sofrem porque os seus pais acabam projetando neles suas dores, acabam projetando neles aquilo que não está resolvido na vida deles. Então precisamos perdoar os nossos pais, porque existem falhas na educação. E quando você se depara, não neste caso de uma mágoa, de algo guardado, mas quando você se depara com aqueles pais que tiveram atitudes más, aqueles pais que abandonaram os filhos, aqueles pais que agrediram, que violentaram os seus filhos em vários sentidos, como exercer esse mandamento neste momento? E aqui nós encontramos uma sutileza, que é muito mais do que isso, no quinto mandamento, que é algo justamente incrível, porque o mandamento ele diz: honra teu pai e tua mãe. Por que essa sutileza é muito importante e chega a ser intrigante? Porque Deus, na Bíblia toda, manda que nós amemos os outros. A Bíblia tem uma concepção forte sobre o amor. É assim que Deus na Bíblia nos convoca a amar a Ele, a amar o próximo, a amar nós mesmos, a amar o desconhecido, o estrangeiro, a amar o pobre, a amar até os inimigos, como disse Jesus Cristo. Mas quando chega nas nossas relações com os nossos pais, a Bíblia não diz ama pai e mãe, mas ela vai dizer honra teu pai e tua mãe. E por que isso? Porque a honra, num certo sentido, está acima do amor. Porque a honra vai além do amor. Ela faz com que você busque essa compreensão mais profunda e que você consiga realizar esse grande desafio, não abandonar os seus pais, até por aqueles pais que abandonaram você. Então, quando você honra os seus pais, você está cumprindo o mandamento.
E é possível honrar alguém sem estar amando a ele. Então, isso significa o quê? Que mesmo que os seus pais, o pai ou a mãe, tenham feito algo horrível com você, tenha te abandonado, tenha te doado, por pior que seja a sua experiência com os seus parturientes, você nunca deve deixar de honrá-los. Porque essa honra que eles têm de gerar você, de trazer você ao mundo, ninguém pode roubar deles. Porque nenhuma das atitudes que eles fizeram pode, na verdade, apagar essa grande graça de ser pai e de ser mãe, porque ela vem de Deus. É assim que nós precisamos, em todo momento, nunca deixar de respeitar aqueles que nos geraram. E esse respeito, mesmo em situações difíceis, é que vão nos ajudar a cumprir o 5º mandamento da lei de Deus. Aqui nós precisamos compreender que o mandamento nos coloca numa relação profunda com os nossos pais e essa relação vai, no fundo, atingir a nós mesmos. A melhor metáfora que eu já consegui imaginar até hoje de quem são os nossos pais é a metáfora justamente de uma porta. Porque os pais são uma porta pelo qual nós entramos neste grande mundo de Deus. E a metáfora que eu imagino é aquela porta de 2 folhas, aquela porta chamada vai e vem, que são 2 folhas. Então os pais são essa porta vai e vem, e o filho entra no mundo por essas 2 portas, com a participação dessas 2 folhas da porta. É claro que muitas vezes, nem sempre os pais se abrem com facilidade a essa entrada do filho no mundo. Existem casos, me desculpem a expressão, que o filho tem que bater o pé na porta para entrar no mundo. Muitas vezes o filho escapa pela greta da porta, ou por uma delas só, e entra no mundo. Não importa, porque cada pai, cada mãe tem a sua história. Mas essa porta que são os pais é uma metáfora que mostra o valor que eles têm e nunca pode ser tirado deles. Assim como Maria também foi uma porta, e mais do que uma porta, Maria foi um grande portal pelo qual o Verbo de Deus passou de forma desimpedida para chegar até nós, e nós a chamamos Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, né? Porque por essa porta que é Maria, Deus entrou no mundo. Pela porta que são os nossos pais, a partir dessas 2 folhas, nós adentramos o mundo de Deus. É assim que, mesmo não amando os nossos pais, devemos sempre honrá-los. E permanece ainda o grande desafio: como honrar os nossos pais? O que fazer para que nós possamos ter uma relação profunda com eles? E nós podemos estender essa honra aos pais até aqueles pais que faleceram. Como podemos honrar os nossos pais que faleceram? Existem várias maneiras. Uma forma seria prezando e cuidando do nome de nossos pais. Outra forma seria talvez amando os nossos irmãos que são filhos do nosso pai. Seria talvez mantendo unida a família, uma comunidade fraterna, que era justamente o desejo dos pais. Existem muitas formas de honrar os nossos pais. E aqui encontramos ainda mais uma sutileza neste mandamento. E são tantas sutilezas, mas que na verdade fazem a diferença. Porque o 5º mandamento não diz honra os teus pais, honra os pais. Não.
O mandamento vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Por que ele especifica cada um? Porque muitas vezes a honra ao pai é diferente da honra à mãe. Porque maternidade é diferente de paternidade. E além disso, há a individualidade de cada um. É assim que muitas vezes uma honra que é benéfica para o pai, ela pode ser imprópria para a mãe. Então, pede-se nesse mandamento uma personalização. O pai é pai, a mãe é mãe. Como nós podemos honrá-los de uma forma profunda? Gostaria ainda de apresentar para vocês uma forma de honrar os pais que eu considero maravilhosa e que a maioria das pessoas não pensam nisso. Essa forma específica de honrar os pais, ela vai encher os olhos do teu pai e da tua mãe.